Olá, olá! Eu sou a Carol e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os medicamentos que atuam e agem na amamentação, isso é, que eles passam para o leite, tá? Nós vamos conversar sobre isso. Também vou deixar algumas dicas de alguns medicamentos que aumentam a produção de leite e o que corta a produção de leite, tá? Vem comigo nesse vídeo, não esquece de deixar seu like. Falar sobre medicamentos que ultrapassam a barreira mamária, né, que estão presentes no leite materno, é sempre um desafio, porque para vocês terem ideia, cerca de 15%, somente 15% dos princípios ativos no mercado mundial hoje tem indicação ou tem estudos para que sejam seguros no uso na amamentação. Então, assim, para vocês terem ideia, tá? Esse dado é um dado da Associação Americana de Pediatria, para vocês terem ideia do quanto faltam ainda pesquisas e bases científicas, clínicas, enfim, para esse tipo de assunto. Então, assim, existem vários medicamentos, mas somente 15% dos princípios ativos hoje no mercado possuem, então, estudos que comprovam o uso ou não possível na amamentação. Tá? E isso é ruim, por quê? Porque essa dúvida sobre usar ou não determinado medicamento na amamentação, ela prejudica a amamentação em si. Porque às vezes a mãe, a gestante, ela precisa tomar determinado medicamento, seja para depressão, seja para qualquer outra enfermidade, né, que ela precisa utilizar durante a gestação e também na amamentação. E aí vem essa dúvida, se toma ou se não toma, mas a bula diz uma coisa, às vezes o médico diz outra. E isso deixa a mãe muito insegura e o que acaba acontecendo? Ela para de amamentar, o que vocês já sabem que é muito ruim para o desenvolvimento do bebê. Além disso, também essa falta de estudos, não se fala muito quais que são as evidências científicas sobre o efeito de determinados medicamentos no leite. Sim, eles estão no leite, mas e aí como é que vai ficar a saúde da criança? Vai ter alteração? Vai ter ou não a propriedade do leite? Enfim, esses estudos ainda são muito carentes no mercado brasileiro e internacional. Faltam muitos estudos sobre isso. Então eu vou tentar passar aqui um pouquinho da pesquisa que eu fiz, do que tem disponível, né, de informação disponível, e logo mais eu vou passar também alguns medicamentos que podem ser utilizados no aumento da produção e diminuição do leite, certo? Para entender um pouquinho sobre a amamentação, é importante a gente saber que depois que quando a gente toma o medicamento, quando a gente ingere o medicamento via oral, eles passam então pelo estômago, né? Então eles começam a ser digeridos, aí eles vão passar, enfim, pelo fígado, pelo intestino, e aí eles vão ser até estarem disponíveis na circulação sanguínea. Aí depois que eles vão estar na circulação sanguínea, né, eles vão estar nos endotélios capilares e vão cair no espaço chamado interstício. Lá no interstício, então, eles vão poder ter acesso ao tecido mamário, né? E o tecido mamário ele é lipossolúvel. Então, a principal característica desses medicamentos para que atravessem essa barreira, né, mamária ali, é que ele seja lipossolúvel. Como o nome já diz, o que é o medicamento lipossolúvel? É um medicamento que é mais solúvel em gordura. Então, a membrana, ela tem essa característica mais gordurosa, mais lipofílica, né? Lipossolúvel. Então, o medicamento que também tem essa característica, ele atravessa mais fácil essa barreira. Então, esse é um dos fatores principais para que o medicamento, então, consiga estar no leite materno, certo? Mas como, então, o medicamento, ele altera essa propriedade do leite? Vocês sabem que o leite materno ele tem grande quantidade de lipídios e também proteínas, né, que fazem e auxiliam no crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, o medicamento ele vai atuar principalmente nessa quantidade disponível de lipídios e proteínas do leite. Tá? Então, esse é um dos fatores que também é prejudicial os medicamentos na amamentação. Por isso que alguns deles não são indicados, embora a grande maioria ainda falte muita informação sobre isso. Outro fator importante quando se fala de medicamentos no leite, tudo depende também da saúde materna. Por exemplo, se a mãe tem problemas renais, problemas hepáticos, né? Tudo isso vai interferir na eliminação do medicamento. Lembra que nós falamos logo ali atrás que o medicamento ele passa então por todo, né, pelos nossos órgãos até ele atingir o nosso sistema circulatório, atingir o local que ele tem que fazer o efeito, né? E aí depois de todo esse processo ele precisa ser eliminado. E aí quando a mãe tem problemas, por exemplo, os renais, que é onde é feito também a eliminação do medicamento,
ou quando ela tem problemas hepáticos, que é onde o medicamento é metabolizado, se a mãe tem problemas nesses órgãos, isso também vai dificultar, digamos assim, esse processo de eliminação, de excreção do fármaco. Então vai deixar muitas vezes ele mais tempo no organismo, vai diminuir a eliminação dele, vai demorar mais, enfim. Esse também é um fator que pode contribuir para o medicamento estar mais disponível, então, no corpo, né, e no leite materno. Também, outra característica depende, como já falamos antes, da questão do medicamento. Então, se o medicamento tem essa solubilidade, se é mais lipossolúvel, depende muito da característica, né, molecular do medicamento. Então, vai de medicamento para medicamento essa possibilidade de estar no leite materno ou não. São características inerentes ao medicamento que vão fazer também com que ele esteja presente ou não no leite materno. Falando especificamente sobre determinadas classes de medicamentos que podem estar no leite materno, como eu falei, faltam muitas informações ainda, faltam muitas pesquisas sobre isso. O que se tem são informações na bula que muitas vezes essas informações na bula se contradizem às próprias informações científicas que existem. Mas nós precisamos, né, e obviamente as bulas são seguras, então, por isso, muitas vezes o medicamento, quando é prescrito pelo médico, né, ele precisa ser monitorado o seu uso, para ver se vai ter reações na criança, se vai ter reações na mãe, porque por mais que na bula diga que o medicamento pode ser utilizado, ele ainda precisa ser monitorado. Então, esse é um dos motivos que nenhum medicamento pode ser utilizado sem orientação de um prescritor, de um médico, né, para que seja ingerido quando a mulher é gestante ou quando a mulher está amamentando. Por esse fato, porque por mais que na bula diga que o medicamento ele pode ser utilizado, nós precisamos ter esse monitoramento do médico, tá? Para verificar então como é que está sendo a saúde da mãe, a saúde materna e como é que está sendo o desenvolvimento desse bebê que está sendo amamentado, né? E com essa medicação então que está no corpo da mãe. Medicamentos, por exemplo, ansiolíticos, antidepressivos, são medicamentos muito comuns, né, de serem utilizados por mulheres, enfim, por todo mundo hoje, né, mas principalmente nessa fase de vida, na fase da gestação, enfim, na fase da lactação da mãe. Então, assim, existem medicamentos, a fluoxetina, a sertralina, bupropiona, uma vasta classe de antidepressivos e também ansiolíticos, que são o alprazolam, o midazolam, o diazepam. Então, esses medicamentos, eles teoricamente, eles têm efeito liberado na amamentação, mas como eu falei antes, precisam ser monitorados os efeitos, principalmente no bebê. Outros medicamentos antipsicóticos, como o haloperidol, a clozapina e a clomipramina, são medicamentos também que podem ser utilizados, né? Mas ainda os efeitos são quase que desconhecidos, mas são liberados para uso na amamentação. Existe uma classe de medicamentos, né? Então, aqueles medicamentos que na verdade são drogas, cocaína, heroína, derivados da cannabis. Então, são medicamentos que não podem ser utilizados nesse período porque atravessam e vão estar no leite materno e vocês já devem saber, mas sim, eles fazem também efeito no sistema nervoso do bebê. Então, de forma alguma devem ser utilizados, assim como também o álcool e drogas e cigarro, né? Também, então, tudo isso chega por intermédio do leite na saúde do bebê. Muito cuidado também nesse período no uso de anticonvulsivantes como fenobarbital, atenolol, AS, são medicamentos que precisam ter muito cuidado no uso, que não são tão seguros assim no uso como esses outros que eu falei anteriormente, como alguns ansiolíticos, alguns antidepressivos. Sempre, pessoal, sempre lembrar do aconselhamento ou da indicação médica. Jamais tome medicamento por conta na fase da gestação e da lactação, que é o período que a mãe está amamentando, para que o bebê não seja prejudicado com o seu desenvolvimento, para que o leite, então, mantenha todas as suas substâncias necessárias, né, íntegras. Falando também um pouquinho, né, das mamães que estão amamentando, qual medicamento aumenta o leite, né? Então, tem vários medicamentos que são utilizados para aumentar o leite materno. Então, nós podemos falar do Equilide, que é a sulpirida, que é um medicamento de uso controlado, que alguns médicos indicam. Temos também a metoclopramida e temos a domperidona, né? Então, são mais ou menos esses três que eu conheço. Digo para vocês que o Equilide é o menos seguro deles, tendo em vista que é um medicamento, né, que vai agir mais no sistema nervoso central e ele não é tão seguro devido também aos efeitos colaterais na mãe, sonolência, efeitos extrapiramidais,
tontura. Então, esse medicamento ele pode dar mais reações adversas, tanto na mãe quanto na criança. E por isso, a metoclopramida e a domperidona são medicamentos um pouco mais seguros nesse aspecto. Eles não têm indicação para aumento de leite. No entanto, eles podem ser utilizados como medicamentos que podem auxiliar nessa indução da produção de leite, tá? Não devem ser tomados sem orientação do médico, jamais. Tenho que falar também aqui da questão dos chás, né? Vocês sabem, as mães que estão amamentando ou que estão gestantes, para se ter bastante produção de leite, precisam de muita hidratação. Sem hidratação não existe leite. Então, todo e qualquer tipo de líquido, principalmente água, que se tomar vai estar ajudando para aumentar a produção do leite. Chás, né? Temos chá de anis, chá de funcho e também o fenogrego, né? Que é tipo aquela ervilha que também é muito interessante o uso para aumentar a produção do leite, tá? Medicamentos que cessam a produção do leite. Temos então os hormônios, temos a ergotamina, temos o levodopa, temos nicotina, temos o álcool, que também diminui a produção do leite. Existem estudos que indicam que a bupropiona, que é um antidepressivo, também diminui a questão da produção de leite. Diuréticos também podem diminuir a produção, tá? E também hormônios, né? Já falei, a testosterona também diminui a produção do leite materno. Era isso que eu queria trazer de informação para vocês hoje, referente à presença de medicamentos no leite materno. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo, que eu vou estar respondendo para vocês. Se gostaram, não esquecem de deixar o seu like e convido quem ainda não se inscreveu no meu canal a se inscrever no Saúde com Carol, e que eu trago aqui sempre informações úteis para a sua saúde e a saúde da tua família. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.